Cheguei, Brasil. Deus tem uma bênção para você. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa trajetória de vida, a nossa trajetória de alma, nosso aprendizado, nem todo mundo vai gostar de você, mas nem Jesus agradou a todos. O Filho de Deus, perfeito, sem pecados, não agradou todo mundo e ainda o penduraram no madeiro, o crucificaram. Jesus sabia dos planos que os príncipes dos sacerdotes, os judeus, Jesus sabia dos planos que eles tinham para o Senhor Jesus. Mas nem por isso deixou de fazer milagres. Deu vista aos cegos, curou os leprosos, libertou os cativos, os lunáticos, endemoniados, libertou a todos. Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje. Jesus tem milagres para fazer em sua vida. Como é que é, pregador? Como é que é? Fala sobre isso. Sim, meus irmãos. Tem coisas ou situações que são subhumanas. Estão acima das nossas possibilidades, acima das nossas forças. Existem coisas que não é coisa para o homem resolver. Existem problemas que parecem ser insolúveis. E são. Para os homens são. Mas para Deus não é. Ele é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. E o que para você parece ser impossível, para Deus é uma questão de tempo. Aleluia. Então, tem coisas que não é coisa para o homem resolver. É para Deus. E quando você confia no Senhor, o que você não pode fazer, Deus faz. Ele vai te abençoar independentemente da situação, da geografia, do tempo, do espaço. Onde é que você está, onde você foi plantado. Você precisa crescer, florescer, dar frutos aonde você foi plantado. Sim, porque nós temos aquela expectativa de que Deus me chamou para uma grande obra, para um grande campo missionário, e vai ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, Deus vai me levantar, vai me tirar do anonimato. Essa é a expectativa de muitos, de muita gente. Mas você precisa florescer aonde você foi plantado, aonde você está. É um campo missionário. Fale de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo de rede social, de WhatsApp. Grava aí um vídeo de evangelização, você já está fazendo a obra. Então, a gente tem essa expectativa, vai ser daqui a algum tempo e que Deus está fazendo a obra, mas o tempo de mudar a situação, o tempo de mudar a circunstância é agora. Deus quer te usar agora. Não é daqui a 50 anos, não. Não é daqui a 20 anos, não. Não é daqui a 10 anos, não. É agora. Deus quer te usar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, 50 anos ou até quando Jesus voltar. Então, Deus quer te usar sempre. E eu já lhes convido a fazer uma reflexão nesse momento. E aí, como é que é o futuro, né? Como é que você vai estar daqui 20 anos? Vai estar servindo a Deus? Porque nós, quando fazemos a retrospectiva da nossa vida, lembramos dos amigos e vimos que uns já não estão entre nós, outros se mudaram, outros não servem mais a Deus, outros mudaram de religião, ficaram com raiva de Deus e foram por outros caminhos. Você vê de tudo, meu irmão.
Mas Deus quer te usar. E nem Jesus agradou todo mundo. Vida que segue, né? E nem por isso você pode deixar de florescer onde é que você está. Tá? É aí que Deus quer te usar. Você é instrumento do Senhor. Você foi chamado. E muita gente vai torcer o nariz quando vê você feliz, cheio do Espírito Santo. Muita gente não vai se agradar. Problema de quem não se agradar. Amém? A sua história com Deus. Podem até não gostar de você, mas vão ter que respeitar a sua história com Deus. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação é para todos. Jesus cura, liberta, transforma e salva. Ele quer completar o milagre na sua vida. Então, assim, nem Jesus agradou todo mundo. Ele não agradou a todos, mas nem por isso deixou de fazer milagres. Deixou de ensinar as multidões. Nem por isso Jesus deixou de dar vista aos cegos. O mudo falava, o surdo ouvia, o paralítico levantava da sua situação de deficiência. E Jesus, ele faz mesmo. Ele cura, liberta e transforma. Hoje nós vamos falar sobre os 3 milagres de ressurreição de Cristo. Jesus operou muitos milagres. Mas quando você vê uma pessoa ser curada de uma cegueira, e às vezes a cegueira é espiritual, né? Quando você vê uma pessoa ser curada de uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma febre, é uma coisa. Mas quando você se depara, como se depararam ali com a ressurreição do filho da viúva de Naim, é algo extraordinário. A ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas é o único evangelho a registrar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Observe que nem todo mundo vai falar do seu milagre. Às vezes o seu milagre vai ficar por ali, na sua região. Mas nem por isso Jesus vai deixar de fazer milagre na sua vida, porque alguém ficou sabendo, porque alguém compartilhou, ou porque alguém divulgou. Não. Milagres acontecem para aqueles que creem, que têm compromisso com Deus. Deus, ele tem um compromisso com você, que é abençoar a tua vida, mudar a tua história, te curar, te libertar e fazer aquilo que mãos humanas não podem fazer. Tem coisas que não são coisas para o homem resolver. Tem enfermidades que são de ordem espirituais. E o que o homem não pode fazer, Deus faz, porque ele vai além da medicina. Glória a Deus. Jesus, à porta da cidade chamada Naim. Jesus era seguido por uma multidão. A multidão do milagre. Aleluia. Após ensinar as multidões, Jesus ensinava no Sermão do Monte. E as multidões ficavam maravilhadas pelo poder e a unção e a autoridade, pelo ensinamento, pelos milagres. Todos se surpreendiam quando se deparavam com manifestações sobrenaturais da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus. E ali estava aquela multidão. A multidão do milagre. Eu acredito que aquelas pessoas não caminhavam, aquelas pessoas flutuavam. Imagina você andando com Cristo. Imagina você presenciando, testemunhando os milagres, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, o próprio Cristo ensinando as multidões. Ensinando a sua doutrina aos seus seguidores, à sua igreja, às multidões. Jesus vinha à porta da cidade chamada Naim, com uma multidão. E ele se deparou com outra multidão. Porém, aquela multidão era uma multidão diferente. Era uma multidão triste, uma multidão entristecida, acompanhando uma viúva, trazendo o seu único filho
para ser sepultado fora da cidade. E quando vinha aquela multidão, se encontrou com Jesus naquele momento. Se Jesus tivesse chegado um pouquinho depois, o cortejo fúnebre já haveria passado por ali. Se ele chegasse ali um pouquinho antes, não se encontraria com a multidão do cortejo fúnebre. Significa que Deus, ele chega na hora certa. Talvez você ache que está demorando para acontecer, né? A tua bênção chegar nas tuas mãos. Mas ela vem na hora certa. Não vem antes, não vem depois. Jesus chega no momento certo. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 1. E aconteceu que pouco depois ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão. Aleluia. Observe que o texto bíblico faz questão de ressaltar que aquela mulher era uma viúva. Era uma mulher sofredora. Viúva significa que ela havia perdido seu marido. E agora estava perdendo seu único filho. Que significava a sua esperança de sobrevivência. Mulheres não tinham muitas oportunidades. E as mulheres eram cuidadas por seus tutores. Filho, pai, ou alguém que fosse responsável por ela. E ela estava perdendo o seu tutor. Estava perdendo o seu único filho. E estava ali chorando sem esperança, rumo ao sepultamento no cortejo fúnebre, com seu único filho no caixão. As suas expectativas estavam ali, junto com aquele rapaz, junto com aquele jovem, sendo sepultado. A sua esperança estava ali, mas ela teve a sua expectativa mudada, a sua esperança renovada, quando a porta da cidade, chamada Naim, ela se encontrou com Jesus, que vinha ali com uma grande multidão. Era a multidão do milagre se encontrando com a multidão do cortejo fúnebre. Aleluia. O resultado não poderia ser outro, a não ser um milagre extraordinário, o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Para você que anda chorando tanto, a palavra do Senhor para você neste momento, nesse exato momento é: não chores. Mas pregador, como não chorar? Diante das circunstâncias e das adversidades que eu tenho enfrentado na minha vida pessoal. A viúva de Naim também enfrentava uma grande impossibilidade. A sua vida estava ali como que num ponto final. A sua história estava ali sendo encerrada com o sepultamento do seu filho. Porém, ela se encontrou com Jesus à porta da cidade chamada Naim. Jesus mandou parar o esquife. Jesus tocou no esquife. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse-lhe: jovem, te digo, levanta-te. Aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Jesus tocou
o esquife. Ele quebrou o protocolo. Era proibido, segundo a lei, tocar em cadáveres, defuntos, esquife. E depois, após tocar, ele precisaria passar por um ritual de purificação e etc, etc. Mas era Jesus que estava ali. Ele quebrou o protocolo. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus chega na tua história quando os indicativos, quando as planilhas, quando você olha assim e tudo indica que é o fim. Mas nós estamos falando de Jesus. Aleluia. Ele quebra o protocolo. Ele quebrou o protocolo. Ele tocou no esquife. Aleluia. Jesus era tido como profeta, como um homem santo, o Filho de Deus. E ele jamais poderia tocar em algum cadáver. Mas nós estamos falando de Jesus, como eu já disse. Ele tocou no esquife e disse: levanta-te. Falou para o jovem e o entregou para sua mãe. Esse foi o primeiro milagre. Todos ficaram maravilhados, porque até então eles viram os milagres, mas esse aí foi extraordinário. Esse aí passou do limite. Não foi só uma dorzinha de cabeça que Jesus estava curando, não. Jesus estava ressuscitando uma pessoa que estava ali rumo ao sepultamento. Aleluia. Jesus ressuscitou o jovem, ou restituiu a sua mãe, que agora tem ao seu lado novamente o seu responsável, o seu tutor, aquele que ia ampará-la na velhice. Jesus restaurou a história da viúva de Naim, que um dia se encontrou com Jesus à porta da cidade. E ele marca o encontro com você. Esse vídeo não chegou até você por acaso, mas Deus tem um encontro marcado para você. Aleluia! Ela se encontrou com Jesus à porta da cidade. Ela vinha com um cortejo fúnebre. Estava levando o seu único filho, ela que já era viúva, ficaria sozinha no mundo, e estava levando o seu único filho para ser sepultado fora da cidade. E então ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Este vídeo não chegou até você por acaso. Deus marcou um encontro contigo, é o encontro do milagre. Aleluia! A multidão do cortejo fúnebre se encontrou com a multidão do milagre, e não poderia ter outro resultado a não ser a ressurreição do filho da viúva de Naim, a não ser um milagre extraordinário, um milagre de ressurreição.